Olá, está começando mais um Niso Comunidade. No programa de hoje, vamos falar sobre maioridade penal e prisão perpétua com a professora do curso de Direito da Uniso, Elaine Casagrande. Vamos conversar também com o professor Fábio Toso sobre o fenômeno astronômico buraco negro. Está no ar o Niso Comunidade. Maioridade penal e prisão perpétua são pautas no sistema judiciário brasileiro. O grande leque de crimes cometidos diariamente no país coloca em questão o sistema responsável pela punição dos acusados. Será que o governo é severo o suficiente, a lei é severa o suficiente ou é branda demais? Para discutir sobre este assunto, estamos recebendo nesse bloco a professora do curso de Direito da Uniso, Elaine Casagrande. Doutora Elaine, muito obrigado pela presença da senhora aqui no nosso programa. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais o perfil do nosso entrevistado. Gostaria que a senhora falasse sobre a sua graduação e a sua titulação acadêmica. Ok, eu sou formada aqui mesmo por Sorocaba, eu me formei na Faculdade de Direito Sorocaba. E aí depois disso eu fiz pós-graduação em Direito Processual Civil, depois eu fiz pós-graduação em Direito Penal, Direito Processual Penal, e aí eu fiz o meu mestrado, eu fiz na FADISP, Faculdade Autônoma de Direito de São Paulo, então eu fui até o mestrado. E aí lá, quando eu estava cursando o mestrado, aí que eu comecei a dar aulas, né? Então isso tem aproximadamente uns 12 a 15 anos. Então eu comecei dando aula na Uninove em São Paulo, depois eu passei para a Uninove no campus São Roque, porque inaugurou um campus aqui, então eu vim para São Roque, e aí surgiu a oportunidade na Uniso, então desde então eu estou na Uniso, já tem mais ou menos uns 7, 8 anos que eu estou aqui na Uniso. A senhora é titular de qual disciplina hoje? Eu ministro processo penal, prática penal e, eventualmente, direito penal e também estatuto da criança e do adolescente. Muito bem. Doutora Elaine, um assunto que a gente tem visto muito, que a gente colocou ali, é o governo. Quando a gente chama o governo, por que a gente fala que o governo é brando? É o governo quem determina a lei ou a gente tem que falar que a lei é branda ou a lei é responsabilidade do governo por causa dos deputados que fazem a lei? O que a gente pode dizer nesse aspecto? É a culpa do governo ou é a nossa culpa? Então, o que na verdade, o que acontece? Nós temos os nossos princípios constitucionais. Então, a lei magna, né, assim chamada a Constituição brasileira, ela estabelece a idade para a maioridade penal. Então, para que nós conseguíssemos modificar a idade, reduzir essa idade, nós teríamos que modificar a Constituição. A nossa Constituição, ela é chamada do tipo rígida. Então, para que haja a modificação, ela só pode ser modificada através de Assembleia Constituinte ou através de plebiscito, que é a iniciativa popular. Né? Então, para se modificar essa lei, porque a lei magna ela contém esses princípios, né, que então direcionam as leis infraconstitucionais. Então, o Código Penal, o Código de Processo Penal, o Código Civil, o Código Tributário, é tudo lei infraconstitucional, que são obrigadas, todas as leis infraconstitucionais são obrigadas a respeitar os princípios constitucionais. Então, por força da Constituição, a nossa maioridade penal se dá somente aos 18 anos. E por que se questiona tanto se o jovem de 16 ele pode votar e escolher o presidente da República, mas ele não pode ser punido? Como é que a senhora avalia esse aspecto? Então, na verdade, nós temos, o nosso Código Penal é de 1940. Né? Então, o nosso Código Penal, então, nós temos essa disposição constitucional, né? E que foi mantida mesmo com a Constituição de 88, mas o nosso Código Penal é de 1940. Ele já teve modificações importantes, inclusive em 1982 teve uma boa parte modificada, mas a lei ainda é a mesma. O nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, por exemplo, é de 1990, mas nós já notamos diferença. Imagine a diferença da criança e do adolescente de 1940 para 2019 é gritante, mas de 1990
Para 2019 também existe uma grande diferença, mas nós estamos atrelados a esse mandamento constitucional. Então nós teríamos que alterar primeiramente o mandamento constitucional para conseguirmos então fazer essa redução, né? E, como eu disse, pode ser feito através de Assembleia Constituinte ou de iniciativa popular através de plebiscito. O que determina, como é que foi estipulada essa idade de 18 anos? É chamado de caráter biopsicológico. Então, se acreditava até então que as pessoas com 18 anos, então elas estão mais preparadas, elas têm mais condições biopsicológicas de entender a ilicitude da sua conduta. E que então os menores de 18 anos não teriam capacidade desse entendimento. Agora, com o avanço, né, da comunicação, nós vemos hoje, por exemplo, que crianças, né, de 2 anos de idade que manuseiam um celular, um iPod, etc., melhor do que a gente, com a idade da gente às vezes não consegue, não tem tanta informação. Então, isso vem sendo muito questionado, então por isso que essa questão vem sido trazida. Agora, por outro lado, qual seria a estrutura do Estado? Porque nós temos o nosso Código Penal, então ele prevê as condutas descritas como crime e imediatamente prevê uma pena para essas condutas. Agora, nós não estamos, e essas penas, elas têm então o caráter de punitivo, que é para punir, porque você praticou uma conduta definida como crime, mas nós também temos o caráter ressocializador. Seria interessante que se ressocializasse essa pessoa, então, que cumpre a pena, para que ela possa voltar para a sociedade, né? Nós não estamos conseguindo fazer isso com os maiores de idade. Então, o grande questionamento, o grande medo da sociedade é justamente isso, quer dizer, se reduz a maioridade penal, então para 16, para 15, para 14, e aí nós vamos pegar esses indivíduos e vamos misturar com esses adultos que não estão se regenerando. Então, a grande questão é essa, será que o Estado ele teria estrutura suficiente para ressocializar efetivamente esse menor, ou seria só mais uma lei, né, para satisfazer esse temor, né, da sociedade, porque realmente o crime tem procurado o menor de idade. Porque eu disse que o crime, então ele é descrito como crime e já vem uma pena. Por exemplo, artigo 121 do Código Penal, homicídio significa matar alguém. Pena de 6 a 20 anos, né? Para o menor de idade, o que acontece? Para a criança e para o adolescente, não se aplica essa pena, porque a criança e o adolescente não pratica crime, pratica o chamado ato infracional. Isso está estabelecido no Estatuto da Criança e do Adolescente, porque criança e adolescente não ficará sujeito ao Código Penal, ficará sujeito às normas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Para o Estatuto da Criança e do Adolescente, criança, qualquer indivíduo de 0 até 12 anos, e adolescente de 12 a 18 incompletos, ou seja, um dia antes da meia-noite dele fazer 18. Se ele praticar uma conduta definida como crime com 18, ele vai estar sujeito ao Código Penal. Então, por exemplo, homicídio, ele vai estar sujeito, então, a um julgamento que prevê a pena de 6 a 20 anos. Agora, se ele for menor, uma criança ou um adolescente, conforme a idade que eu falei, ele fica sujeito ao que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. E o que o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê? Que para a criança, não importa o crime que ela pratique, a conduta definida como crime que ela pratique, ela estará sujeita só a medidas de proteção. Estão previstas no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso até 12 anos. Até 12 anos. Que são entregar para os pais. Então, por exemplo, se o indivíduo tem 11 anos, né, ele te abordou no semáforo, você estava lá no seu carro parado no semáforo com um Rolex. Você se assustou e ele deu um tiro no seu rosto, né, e você veio a óbito. Esse menino de 11 anos, ele será entregue aos pais, encaminhado a programas, pastoral, etc., porque é isso que prevê o artigo 101. Para a criança, só as chamadas medidas de proteção. Agora, para o adolescente, ou seja, se ele tem mais de 12 anos, então são as medidas protetivas. Elas estão previstas no artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente e que vão desde a advertência, o juiz dá uma advertência, né, em audiência e tal, então ele fala, menino, não faça mais isso, etc., e vai embora com a mãe, até a internação na Fundação Casa.
Isso no estado de São Paulo, ou a Fundação Casa é nível Brasil? O Estatuto da Criança e do Adolescente é uma lei federal. Ela vigora em todo o território nacional. Cada estado tem que ter uma forma de acolher, então, esse menino ou menina de 14... Inclusive, eu ia falar de 12. De 12. É menina também? Meninas também, tá, é o menor. De 12 até 17, 18 anos incompletos. Isso, exato. Tá. Agora, é um tipo de prisão a Fundação Casa, porque ele vai ficar restrito àquela área, ele vai ficar ali naquele ambiente, sem ver a família, sem poder ter acesso à escola normal, a outras atividades. Como é que a Fundação Casa funciona? Vamos lá. A Fundação Casa, na verdade, ela existe, mais de uma em cada estado, né? Então, aqui em Sorocaba nós temos uma Fundação Casa que, aliás, né, é exemplo para o estado de São Paulo. Não sei se porque nós somos interior, mas o pessoal do interior, né, se diz, nós temos o entendimento que o pessoal do interior é muito bonzinho, né? Então, nós temos existem várias iniciativas na Fundação Casa voluntárias. Então, onde esse jovem, né, o adolescente infrator, ele tem muita chance de recuperação. Nós temos oficinas de capoeira, de DJ, de jogos de xadrez, de jogos de futebol, enfim, várias oficinas que oferecem um ensino para que ele se profissionalize, para que ele, quando ele sair da Fundação Casa, ele tenha uma oportunidade. Isso, infelizmente, não ocorre no Brasil todo. Nós temos vários estabelecimentos de Fundação Casa que não estão estruturados à altura para proporcionar esse tipo de recuperação, a tal da ressocialização que nós dissemos, né? Infelizmente, isso não ocorre em todo o Brasil. Em alguns lugares há superlotação, inclusive, onde a violência impera. Nós temos o problema de profissionais mal preparados, porque são os chamados monitores. Nós não temos carcereiros, né? Então, aí na Fundação Casa se chamam monitores, que são as pessoas que ficam ali na Fundação Casa, então, regendo todas as atividades. O professor tocou no assunto, por exemplo, né, como é que ele fica com esse acesso. Eles têm direito a visitas, né, que aí vão ser estabelecidas pelo Ministério Público e pelo juiz, a sequência dessas visitas, dos pais, e enfim, mas às vezes não é possível porque, veja, eu disse que nós temos uma Fundação Casa aqui em Sorocaba, mas, por exemplo, o menor infrator é de Sorocaba, mas se estiver lotada, ele pode ir para qualquer uma do estado. Então, às vezes, a família não tem condições de ir visitar, né? Questão financeira mesmo, não tem como. Então, aí ele fica alheio mesmo a isso, né? Então, se ele conseguir vaga na mesma cidade onde ele reside, inclusive, aí o juiz pode verificar a possibilidade de ser imposto o regime de semi-liberdade, ou seja, ele pode frequentar a escola e voltar para a Fundação Casa, mas isso vai depender também da conduta dele, qual foi o ato infracional, ou seja, qual foi o crime praticado por ele. E aí ele, por exemplo, ele teve um caso, a pena vai até aos 18 anos incompleto? Não. Não? Não. O que acontece com então, se ele está com menor? 17 anos, ele cometeu um homicídio e aí ele vai para a Fundação Casa. Quando ele faz 18, ele é liberto, vai para a rua? Não. Não é? Não. Como é que acontece? Então, é assim, a internação na Fundação, a internação, a medida socioeducativa... Então não é preso, é internado. É internado que se chama. Que é o termo correto. Isso. Tá. Então, a internação na Fundação Casa, ela só será estipulada pelo juiz para crimes graves. Normalmente, os crimes que contêm violência ou prática reiterada de tráfico de drogas. Que o tráfico não tem violência, mas é um crime muito grave, né? Que desestrutura a sociedade, etc. Então, é considerado como um crime grave, inclusive, chamado de crime hediondo, que é justamente por ser grave. Então, se esse adolescente, vamos supor, porque aí não teria sentido, né? Então, ele tem 17 anos, à meia-noite ele vai fazer 18. Então, ele mata alguém. É um crime gravíssimo, né? Por exemplo, o exemplo que eu falei do semáforo, né? Então, crime gravíssimo. Aí, meia-noite ele seria liberado? Não. Então, o que acontece? Nós vemos, de vez em quando, na Fundação Casa, indivíduos com mais de 18. Eles poderão ficar, porque assim, não é aplicada a pena prevista para o crime. Quando o menor pratica, quando o adolescente pratica o ato infracional, a internação ela vai
de 6 meses a 3 anos, independentemente do crime. Nós temos, por exemplo, homicídio, não é de 6 a 20, mas esquece, não se aplica pena para o menor, para o adolescente. Então, o tempo de internação é esse, de 6 meses a 3 anos. Então, o que acontece? Se ele praticou hoje, que ele tem 17, meia-noite ele vai fazer 18, mas ele praticou, foi apanhado, né, em flagrante, etc. Então, ele vai para a Fundação Casa e ele poderá ficar até 3 anos. Né? Porque o que vale é a data do fato, né? Então ele continua ali na Fundação Casa. Passados os 3 anos, então aí não tem como mais segurá-lo. Então qual é o critério para se liberar esse que na época era menor infrator, mas que agora já é um maior de idade? Se ele apresentar problemas mentais, então aí ele vai ser imposto a chamada medida de segurança, que é a internação em hospital psiquiátrico. Hoje não existe mais o manicômio, né? Todos eles foram fechados. Então é em hospital com ala psiquiátrica. Agora, se ele for considerado normal, ele será depois, ele ficará então até essa avaliação é feita da seguinte forma, de 6 em 6 meses, ele fica 6 meses direto, e aí de 6 em 6 meses ele é reavaliado, podendo chegar ao período de 3 anos. Tá? Então, se, por exemplo, ele praticou com 17, né? Então ele ficou os 3 anos, né? Então aí com 3 anos ele será avaliado dessa forma e ele poderá sim ser, aí sim ele vai alcançar a liberdade. Então nós temos alguns maiores dentro da Fundação Casa por conta da data em que ele praticou a conduta. Agora, é possível, a partir do momento em que aí ele saiu, com 21 anos que seja, e aí ele volta a cometer um crime, aí ele já é maior de idade, ele vai ter que responder por esse crime. É levado em consideração pelo juiz os atos que ele cometeu quando era menor de idade? Sim, interessantíssima pergunta. Então, para todo menor de idade, seja criança ou seja adolescente, então o processo todo ele corre perante a vara da infância e juventude. Ele não pode ser processado por uma vara criminal comum. Então, ele será, a não ser que seja vara única, né, em comarcas muito pequenas, mas é um processo que vai atender às regras do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, o que acontece? Se ele depois ele praticar um novo delito, sendo maior de idade, aí eles serão aplicadas as regras conforme o Código Penal e o Código de Processo Penal. Todos os registros referentes aos atos infracionais, porque daí não se chamam crimes, né, porque ele é menor, então todos os atos infracionais que ele tiver cometido enquanto criança ou enquanto jovem, né, ou adolescente, estarão armazenados na vara da infância e juventude. Aí, o juiz das execuções, que é o juiz, então, que vai aplicar ali, que vai fazer cumprir a pena pelo crime que ele cometeu, tem acesso a essas informações da vara da infância e juventude. Quando o menor de idade, seja ele criança ou adolescente, quando ele atinge a maioridade, ou seja, quando ele completa 18 anos, todos esses registros, para efeito de sociedade, para efeito de atestado de antecedentes, etc., eles são apagados. Tá? Então não vai aparecer para um emprego, por exemplo, não vai. Só no caso de cometimento de crime. Daí o juiz das execuções tem acesso às informações da vara da infância e juventude para efeito de aplicação de pena. Da pena. Então quer dizer que muitas vezes, infelizmente a gente vê isso, que o crime, como a senhora disse, acaba recrutando menores de idade, só que também esse menor de idade, aquela frase que muitas vezes no linguagem do jornalismo popular diz assim, não vai dar nada porque eu sou de menor. Mas na verdade não é assim. Não é assim. Quer dizer que ele pode cometer esse crime, ele pode eventualmente ser internado, e eventualmente se ele cometer um outro crime, na hora de maior de idade, pode então o juiz entender que, olha, você já teve uma oportunidade de ressocialização, não aproveitou, então agora você cometeu esse crime e a sua pena pode ser mais contundente do que aquele que eventualmente é mais severo do que aquele que comete pela primeira vez. Sem dúvida alguma, porque isso não só pode, como deverá ser considerado pelo juiz. Todas as informações, então, serão passadas ao juiz. No ponto de vista da observação da senhora enquanto professora e estudiosa do assunto, hoje um adolescente de 16 anos, ele tem autonomia nas ações? Ele já sabe que aquilo que ele faz, que ele pratica, é certo ou é errado? Ele tem discernimento disso ou não? Avaliando a capacidade biopsicológica que, então, nós temos esse critério adotado. Então, se esse critério é o adotado pela lei
para que se considere maior ou menor de idade, esse critério diz que ocorre, então, a completude biopsicológica quando esse adolescente, então, completaria 18 anos. Porém, que significa que ele tem discernimento e ele consegue, então, vislumbrar o que é certo e errado. A senhora trabalha em cima da lei hoje. Exatamente. Tá. Então, agora, observando cotidianamente, que eu trabalho com menores infratores, então, o que a gente vê? Nós vemos crianças que, hoje em dia, têm plena convicção do que é certo ou errado. Ou uma criança de 2 anos de idade hoje não sabe que não pode matar, que não pode machucar o amiguinho. Machucar alguém é o crime de lesão corporal, que está previsto no artigo 129 do Código Penal. Todo mundo sabe que não pode machucar alguém, não é? Então, nós vemos que muito antes dos 16 anos, os indivíduos, a criança e o adolescente, se o critério é biopsicológico, nós sabemos que biopsicologicamente crianças e adolescentes têm condições de saber o que é certo e o que é errado antes da idade dos 18 anos. Agora, um dos temas também do programa, que a gente fez até na abertura, com relação à prisão perpétua. Por que no Brasil não funciona, não existe? E ainda eu faço agora uma outra observação para a senhora. Imagina hoje, a pena máxima no Brasil é 30 anos? Pode chegar a 30 anos? O cumprimento da pena. O cumprimento da pena. Então, vamos lá. Se ele está com 18 anos, no máximo 30 anos, ele sairia, em tese, com 48 anos. Porém, nesse período, ele teve bom comportamento, ele pode ter cumprido 1/3 dessa pena, ou seja, daqui 10 anos, ele sai. Isso é fato? Sim. Então, vamos lá, vamos por partes, né? Então, a questão da prisão perpétua, por que ela é proibida? Pela mesma questão referente à idade da maioridade penal. Nós temos um dispositivo constitucional que proíbe penas de morte, de banimento. Banimento significa você expulsar um nacional do seu território. Né? Então, são proibidas as penas de morte, as penas corporais e a de banimento. Então, a Constituição regra isso. Então, uma lei infraconstitucional... Então, assim, eu costumo dizer, né, para os meus alunos, não adianta a gente discutir quem é a favor ou contra a pena de morte, porque nós teríamos que discutir primeiramente a mudança da Constituição. Né? Então, cobrar dos governantes então, que se faça uma assembleia constituinte ou um plebiscito de iniciativa popular que tenha o condão de mudar a Constituição, porque a Constituição veda. Então, não temos condições de... Todo projeto de lei que é contra a Constituição, ele já nasce morto. Então, por isso que a gente não consegue discutir a pena de morte, né? Porque ela é vedada por dispositivo constitucional. Então, isso é impossível. Enquanto a Constituição não mudar, nós não temos como fazer essa discussão. Aí a outra pergunta, desculpa. É com relação a esse cumprimento da pena. Ao cumprimento da pena, anos. Sim. Ele cumpriu a pena, ele pegou uma pena de 30 anos e ele cumpriu 1/3 dessa pena, ele tem aí o bom comportamento, ou seja, em 10 anos no máximo ele sai. Então vamos lá. Existe uma coisa que é a imposição da pena e outra que é o cumprimento da pena. Então, a imposição de pena, então o juiz, atendendo critérios específicos do direito penal, ele vai aplicar o chamado sistema trifásico e ele então vai aplicar a pena. Essa pena, ela não tem limite. Vamos supor que seja efetivamente um sujeito, como, vou usar o exemplo, o maníaco do parque. Né? Ele foi condenado a mais de 200 anos, porque foram vários estupros, né? O estupro, a pena máxima é 30 anos, né? É de 12 a 30 anos de reclusão, né? Como foram vários, então o juiz foi somando as penas, então atingiu até 200 anos. O que acontece? A nossa legislação, ela prevê que, como a Constituição diz que é proibido prisão perpétua, esqueci de falar que também é proibida pela Constituição, a perpétua também é proibida. Então, por isso que a lei infraconstitucional prevê que cumprimento da pena, no máximo 30 anos. Então, o maníaco do parque, na verdade, ele recebeu 200 anos, mas ele vai cumprir no máximo 30. Porém, se ele teve bom comportamento, em 10 ele sai. Pode, é tudo baseado, aí, esses livramentos, não, em 10 não. Aí, para os benefícios, considera-se a pena inteira.
Não os 30 anos. Tá. Sim. Então, 1/3 dos 200, que vai dar mais de 30. Então, ele vai acabar tendo que cumprir 30 anos, entende? Já a Suzane Richthofen, por exemplo, ela recebeu uma pena menor. Então, por isso que a sociedade se vê desalentada nesse momento, porque existe esse regramento. Então, ela recebeu uma pena menor de 20 e poucos anos, ela cumpriu o tal do 1/3, né? No caso, foi crime hediondo, então ela cumpriu 2/5 da pena, mas bom comportamento, atendeu tudo direitinho, não teve risco de fuga, nada, ela tem direito do benefício. Quer dizer que hoje ela não está solta, mas ela tem o benefício do semiaberto, é isso? Sim, exatamente. Então ela pode sair feriado, ela pode sair no dia dos pais, no dia das mães. Sim, tá? sim. E vai progredindo para um estágio que de repente ela vai só dormir no estabelecimento prisional e pode de dia, pode trabalhar, estudar, etc. Inclusive ela já está no semiaberto, ela já está nessa forma. Então ela só vai dormir no presídio e finais de semana assim prolongados, ela possui então esse direito, justamente por causa do bom comportamento, etc. Então, isso que dá um pouco de desalento. Então, o que na verdade acontece, as nossas penas, né, previstas no Código Penal para cada um dos crimes, elas são rigorosas. Então, veja, né, por exemplo, homicídio de 6 a 20 anos no mínimo. Se for feminicídio, é de 12 a 30 anos. Agora, o que acontece? Vem essas brechas, né, que permitem, então, a saída anterior. Isso fornece essa insegurança jurídica. Agora, você acredita que nesse governo poderá haver aí algumas mudanças, ou para haverem essas mudanças, como a senhora já explicou, precisa haver uma determinação, uma Assembleia Constituinte ou fazer um plebiscito? Então não adianta o Moro resolver falar que, olha, vamos fazer, está lá o pacote anticrime, se não houver o plebiscito ou a mudança na Constituição. Se esse pacote anticrime se nesse pacote anticrime houver alguma disposição que contraria a Constituição, não funciona. Não pode. Então, ou é vedado só aquele dispositivo e daí os restantes continuam sendo válidos. Então, toda lei, para que ela seja efetivamente publicada e colocada em vigor, ela deve atender primordialmente à Constituição, senão essa lei já nasce morta. Muito bem. Doutora Elaine Casagrande, quem quiser conversar com a senhora sobre esse assunto, bater um papo, convidá-la para uma palestra, como é que a senhora pode atender? De praxe, a gente pede o e-mail institucional. É possível disponibilizar? Sim. elaine.casagrande@prof.uniso.br. Né? Então, as pessoas podem me enviar, sim, com toda certeza, estarei à disposição. Meu Facebook é Elaine Casagrande, também coloco ali, às vezes, algumas discussões, algumas notícias, né? Alguns crimes que eventualmente são praticados, então a gente comenta um pouquinho, né? Fala ali um pouquinho do que está acontecendo e, eventualmente, perguntas direcionadas ou convite, etc., profiro palestras também, podem ser realizados, então, através do e-mail. Obrigado, doutora. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos já. A cada 1000 atropelamentos, apenas 9 saem ilesos. É na faixa que o respeito pede passagem. Pedestre, sinalize com o braço estendido a intenção de atravessar na faixa. Condutor, freie para que o pedestre passe com segurança na faixa. Use o pisca-alerta para avisar o veículo de trás da sua intenção de parar para o pedestre. Com atitudes simples, fazemos um trânsito melhor. Estamos de volta com o Uniso Comunidade. Cientistas internacionais combinaram imagens obtidas do observatório ao redor do mundo para formarem o primeiro retrato do buraco negro. Para falar mais sobre esse assunto, vamos conversar nesse bloco com o professor Fábio Toso, professor de Biofísica da Uniso e ele é líder de um grupo de astronomia da Universidade de Sorocaba. Professor, muito obrigado pela sua presença. Como de praxe, a gente quer conhecer um pouco mais do nosso entrevistado. Gostaria que o senhor falasse a respeito da sua graduação e da sua titulação acadêmica. Eu sou formado em Física, fiz licenciatura em Física na Unesp de Guaratinguetá, né? Depois eu fiz minha especialização em Educação Matemática na PUC de São Paulo e meu mestrado em Ensino em Ciências na UFSCar, aqui no campus de Sorocaba. Trabalho aqui na instituição já há uns 5 anos e há 1 ano a gente criou esse grupo, né, de estudo de astronomia e está crescendo cada vez mais. Para dos alunos, né, entusiastas, vamos dizer assim, porque são alunos de vários cursos,
né? É um grupo interdisciplinar, porque tem alunos da administração, da química, da engenharia, ex-alunos também que participam, um grupo aberto para a comunidade, que trabalha, pesquisa em cima de eventos, né, da astronomia em geral. E não é um grupo informal, né? A senhora falou que ele já está formatado, esse grupo, e já é reconhecido, inclusive, pelos órgãos de pesquisa. Sim, sim, já é um grupo certificado pela CNPq, né? A gente está com a plataforma Lattes, já com todo o grupo cadastrado. Todos os alunos que entram, eles são obrigados a fazer o currículo Lattes para ser cadastrado no CNPq. E isso é bom porque, futuramente, caso eles pensem em fazer um mestrado ou pleitear uma bolsa né, na CNPq, na Bolsa de Fomento pela CNPq, já tem pontos a favor deles por participação desses grupos. Hoje, por exemplo, o grupo de astronomia, ele é um grupo que, além de fazer essa pesquisa, ele está atrelado a algum curso. A disciplina astronomia, ela está trabalhando com algum curso de física, de matemática, alguma área correlata? Ou, de repente, como o senhor disse, é um grupo que está com pessoas vindo de todas as outras áreas do conhecimento e estão fazendo pesquisas na universidade? Então, infelizmente, não temos mais o curso de física na Uniso, né? Porém, tem alunos da matemática e aí, junto com o coordenador do curso, a gente está trabalhando com disciplinas correlatas. Por exemplo, álgebra linear, cálculo, então a gente está trabalhando com essas disciplinas com os alunos especificamente da matemática. Da química, eu estou em contato ainda com o coordenador para a gente ver alguma relação que dê para trabalhar. Devido ao fato de não termos mais a disciplina, né, o curso de física na faculdade, fica difícil de trabalhar, mas ele é mais interdisciplinar mesmo, por essência. Agora, com relação a esse grupo, o que se discute? Existem alguns momentos de pesquisa de campo, já existem telescópio na universidade, já existe um momento em que se faz uma análise do céu, se faz um mapa do estelar, como é que está essa pesquisa? Então, até o ano passado, até dezembro do ano passado, não tínhamos telescópio. Aí a gente trabalhava com um grupo parceiro da cidade, no qual eles emprestavam os equipamentos. A partir desse ano, a faculdade adquiriu um telescópio muito potente, muito bom, que a gente vai começar a fazer essa pesquisa de observação mesmo. A ideia inicial é a gente procurar uma estrela, no qual não foi ainda estudada, sem nome, e estudar ela, observar ela durante um ano, para ver como que ela se comporta nesse período de um ano, né, todo mês. O ideal seria toda semana. A gente vai fazer todo mês, no mesmo dia, no mesmo horário, a observação dessa estrela na mesma posição e ver como que ela se comporta. Então essa é a ideia desse inicial devido a esse telescópio que a faculdade adquiriu. O grupo em si, até então, a gente está trabalhando com pesquisa e palestras, né? Então a gente vai começar a ir em escolas da região, né, apresentar o grupo, os alunos fazem essas apresentações, né, e divulga não só a faculdade, mas os cursos também relacionados e dos alunos participantes do grupo. Aí, hoje, a astronomia ela é um objeto de estudo e de utilização dessas informações para quais áreas? O senhor falou até de química, por que a química usa a astronomia? Sim, formação, né, formação de rochas. Ontem a gente começou uma discussão das cores dos cometas, né, qual é a composição química e o que acontece ao entrar na atmosfera e por que cada cometa tem a sua coloração. Então começamos ontem essa discussão, isso na parte de química. Tem a parte de geografia também que dá para ser envolvida, em relação às rochas, né? Então dá para estudar muito rochas, os gases, voltando para a química, da formação dos planetas. Dá para ver também a parte de bioastronomia, ou seja, relacionada à biologia também, né? Formação da vida, o porquê determinados planetas têm vida, não tem água em forma de gelo, nos outros não. Então dá para relacionar muita área de pesquisa em cima desse tema. Aí o senhor falou de geografia, dá para lembrar que os primeiros navios, eles utilizavam de instrumentos rudimentares, mas que era através das estrelas que faziam essas Exato. Viagens, né? Como é que chamava aquele aparelho que... Eles usavam, primeiro, bússola, mas só que a realidade eles se guiavam por mapas e principalmente pela posição das estrelas. Era essa uma das formas, vamos dizer assim, seria o nosso GPS hoje. Né? Então é a forma que eles guiavam e se localizavam no globo. Se a posição das estrelas está nesse lugar, a gente continuar nesse rumo, nós vamos chegar num ponto que aqui não sabia ser onde necessariamente. Ou se não fazia esse mapa e sabia que seguindo essa mesma sequência vai voltar àquele mesmo lugar. Isso, exato. E eles usavam também a luneta, mas para eles, nas navegações, a luneta ainda era instrumento de observação do horizonte.
né? A primeira pessoa, o primeiro cientista que pegou a luneta e virou para o céu foi Galileu. Ele, por curiosidade, olhou para o céu, pegou a luneta, foi o primeiro a fazer isso. E aí foi onde começou os estudos, a curiosidade mesmo do universo. A gente está falando de estudos de astronomia que remontam a mais de 300, 400 anos? Sim, muito mais, muito mais. Galileu foi nos anos em torno de 1500, 1550, por aí. Agora, hoje, por exemplo, com toda a tecnologia que nós temos, o senhor falou que a Uniso acaba de adquirir um telescópio para ser feito essa leitura das estrelas, leitura do céu. Mas isso é paralelo com o uso de computadores, câmeras fotográficas, essas imagens são registradas, são catalogadas, permite que eu faça uma análise em tempo real, de repente com um site de informação, essa imagem que eu capturei, eu já posso lançar ela numa plataforma? Sim, porque o telescópio que foi adquirido pela faculdade, ele é característico para fotoobservação. Então dá para ser acoplado uma câmera nesse telescópio, no qual dá para fazer observação pela câmera. E aí conectar a câmera no computador, fazer observação ao vivo, dá para fazer lives através desse telescópio. Isso já deve estar programado para ser feito a partir de quando? Então, no momento ainda não temos programação devido principalmente ao tempo. Semana passada a gente tentou fazer uma observação, mas foi tudo programado. No máximo, a gente conseguiu ver a Lua alguns instantes devido ao tempo que estava bem nublado. Né? No momento, a gente não tem nenhuma programação para esse mês. Para maio, nos reuniremos no sábado agora, o grupo, e a gente vai marcar as agendas de apresentação, de observação principalmente. A cidade universitária é um bom ponto para que a gente faça Excelente ponto, devido principalmente a distância da cidade, né? Então aqui, por ter muita floresta, muitas árvores, então o céu geralmente é limpo. Todas as observações que fizemos aqui, tirando da semana passada que não deu muito certo, nunca tivemos problemas devido vamos dizer assim, a poucas nuvens que tem no céu aqui da cidade e devido aos prédios também terem sacadas, terraços, que aí fica bem mais fácil, porque tem que ser um local com pouca iluminação ou nenhuma iluminação. Porque qualquer iluminação artificial já atrapalha a observação. Agora, vamos continuar a nossa conversa, mas quem quiser já se empolgar e quiser conhecer o grupo de astronomia, onde que os senhores se reúnem, quais são os dias, como é que faz para entrar em contato? Então, geralmente aos sábados, né, por volta das 8h30 da manhã, no bloco C. Aí a gente pega uma sala de aula e faz as reuniões. Dura geralmente 1h, 1h30 cada reunião. Né? E aí a gente divide temas que os alunos estudam, fazem resenhas e apresentações. Então essa é a ideia inicial do grupo. As observações serão marcadas, agendadas e disponibilizadas no site. É aberto no site da Uniso. É aberto à população em geral, né? Todos, quem quiser, qualquer entusiasta, qualquer pessoa que goste do tema, está convidado a participar. Não é um grupo restrito, não é fechado para a universidade, é um grupo aberto. E qualquer pessoa da cidade ou de qualquer outro local quiser participar, será muito bem-vindo. Tudo bem. O senhor já tem um contato, um e-mail de contato, Sim, um WhatsApp para que a gente possa já disponibilizar e a gente continuar a nossa conversa aqui? Sim, mas é o meu aquele e-mail. que já se empolgou, já quero vir aí no próximo sábado, quero participar da próxima reunião, quero ver aí quando for feita essa observação, quero vir conhecer, enfim. Sim, tranquilo. A gente passa o meu e-mail, né? O e-mail institucional, qual estou em acesso constantemente, e aí o pessoal entra em contato, a gente... Tá, qual que é? É Fábio? fabio.toso@prof.uniso.br. E aí, professor, nós tivemos aí, como o senhor falou, são vários telescópios, várias observações de todo o planeta que conseguiram fazer essa imagem. Quer dizer, não é uma foto, então, por uma matéria, uma reportagem que o Programa Fantástico da TV Globo mostrou, mostra os pontos, né, desses telescópios ao redor do mundo e, consequentemente, eles mandando a imagem para o céu, essa imagem volta e aí é encaminhada para os outros centros de pesquisa que acaba saindo essa imagem. Entre tantos pesquisadores, temos uma mulher, que é a Kate Bauman, que é uma pesquisadora, que ela foi uma das responsáveis por isso, mas também temos uma brasileira, que é destaque também nessa reportagem do Fantástico, que é a Lia Medeiros, da Universidade do Arizona, ela é doutora em física. Então a gente percebe que tudo isso aí, essa imagem, ela é o resultado de um algoritmo, ou seja, é matemática pura. Matemática pura, matemática pura. Na realidade, esses radiotelescópios, eles captaram ondas de rádio emitidas pelo buraco negro. Na ideia inicial, eles estavam estudando dois buracos negros, um na Via Láctea, na nossa galáxia, e outro numa galáxia por volta de 55 milhões de anos-luz aqui da Terra.
E o da nossa galáxia não enviou informação, eles não conseguiram captar nenhuma informação. Já esse outro buraco negro, se eu não me engano o nome é Messier 87, se eu não me engano, ele foi o único que conseguiu, né, enviar essas informações, conseguiu captar essas informações. São ondas, né, são ondas de rádio fornecidas por esse buraco negro, no qual foram codificadas aqui na Terra em algoritmos, e aí eles codificaram esses algoritmos e chegou nessa imagem. Agora, a gente pode imaginar em ondas de rádio, a gente não consegue... A gente ouve o espaço, ou seja, essas ondas de rádio, elas são sonoras ou elas só têm informações? Elas são... Muitos dizem que são ruídos, né? Antigamente, os cientistas comparavam essas ondas de rádio daquelas TVs de tubo. Aquelas estáticas. Aquelas estáticas, no qual quando você não conseguia conectar colocar o canal correto, ficava toda uma imagem cinza e aquele barulho. Eles diziam que aquele barulho era o ruído de fundo da formação do Big Bang. Mas isso tudo é lenda, né? Hoje em dia, sabe que são informações. Eles mandam informações nessas ondas de rádio, no qual esses 8 telescópios, né, conseguiram captar e mandar todos para um laboratório só, que foi vários cientistas, coordenado pela Kate, que codificou essa foto. Agora, professor Fábio Toso, com relação ao espaço, né? Tem até filmes, né, que o espaço surpreende, o espaço, filmes de ficção científica. Particularmente, o senhor acredita que há vida fora da Terra? O senhor já pesquisou, já viu, já teve acesso a informações de que isso pode acontecer nessas pesquisas todas? Porque se muita gente está apontando o telescópio lá para o céu, muita gente está fazendo essa leitura de radiofrequência, nunca ninguém teve o retorno, nunca ninguém ouviu lá E.T. for Home, bateu um papo, ligou, mandou mensagem ou falou com alguém do outro lado do mundo? Então, esse assunto é bem delicado, porque assim... Meu ponto de vista, eu não acredito que estamos sozinhos no universo. Mas o problema é que é muito fantasiado, né? Por exemplo, vida alienígena, ET, aí passam filmes com seres verdes, com antenas. Eu acho que essa fantasia que foi criada acaba não dificultando, mas colocando um certo medo na população, né? De que alguém vai vir invadir a Terra, matar todo mundo. Eu acho que não é isso. Mas eu acho que vida, de alguma forma, não necessariamente igual a nossa, mas alguma forma de vida fora do nosso planeta, eu acredito que exista sim. Agora, isso existe comprovação científica, existem dados, informações. De repente, durante algumas buscas de imagens de planetas, você já viu naves, o senhor já teve acesso a alguma informação, alguma imagem, de repente, numa dessas avaliações do céu? Pô, isso aqui não é normal, essa estrela não estava aqui, ou de repente passou na frente da estrela algum objeto não identificado. Já chegou a ver alguma coisa? Em observações feitas, sim. Mas aí é muito difícil a gente afirmar que seja um OVNI ou algo não identificado, né? Pode ser algum reflexo, no caso do nosso telescópio, algum reflexo do espelho, ou alguma outra coisa, mas é muito difícil confirmar ou afirmar que seja um OVNI, né? Um ser de outro planeta que esteja ali. De filmes e séries de TV, qual que o senhor gosta mais dessas de ficção? Ou não é a sua área? Assim, não, o filme que eu gostei muito foi Interestelar. Né? Eu acho, se eu não me engano, acho que foi de 2015. Esse filme é fantástico, ele retrata muito bem. Aí, os clássicos, né? Star Wars, série da Big Bang Theory, mas envolvendo física e universo, eu estou assistindo. A física já teve uma época atrás, inclusive eu vou voltar aqui usando o exemplo do próprio programa fantástico da TV Globo, tá? Que teve uma série, quase toda semana existia lá uns cientistas que mostravam o espaço. Ela é popular, você tentou transformar aí a astronomia numa coisa popular ou não se consegue transformá-la numa situação popular ainda? Não, se consegue, porque eu acredito que todos, sem exceção, já olhou para o céu e já fez a seguinte pergunta, né? Primeiro, por que o céu é azul? Ou então, como que essas estrelas conseguem ficar paradas ali? Como que o Sol está ali? Por que ele fica ali? Por que a gente está aqui? Por que a gente não cai em direção ao Sol? Acho que todo mundo, independente da área ou do estudo, da vida da pessoa, acho que já fez alguma indagação desse tipo. Então, a astronomia, eu acredito que ela seja bem popular. Tem até um livro bem antigo,
do Marcelo Gleiser, se eu não me engano, de 87, que chama-se Astronomia Popular, né? Então, ele já naquela época, esse físico brasileiro, já acreditava que poderia e pode. Eu também acredito que pode se transformar em algo bem popular. Aí a gente tem uma outra situação popular dessa leitura dos astros e estrelas, até por questão dos zodíacos, né? Sim, aí esse é um grande dilema, né? Que o pessoal confunde muito, astronomia e astrologia. Astrologia não é uma ciência. A astrologia né? não é ciência. Astronomia não é uma ciência, não é considerado uma ciência. Apesar de fazer a leitura do céu. Apesar de fazer leitura do céu, prever futuro, tudo mais, mas não é ciência. E usa-se, por exemplo, o senhor já viu na astrologia, usar algumas ferramentas que a astronomia usa, telescópio, pontos cardeais, como é que será que é? Não, eles usam, a ideia deles é usar os mapas celestes, né? Então aí, conexão com alguns planetas, quando está próximo da Terra, próximo de alguns signos, mas isso não é considerado ciência porque não tem nada, não tem nenhum trabalho científico, não tem nenhum evento, não tem nenhuma disciplina, nenhuma faculdade que leve isso a um patamar de ciências. E agora a cultura popular, por exemplo, que leva a alguma consideração do tipo assim, é melhor fazer alguns plantios perto de tal fase da Lua, porque o resultado pode ser esse. Se você também plantar tal produto fora dessa estação, aí o resultado também não é positivo. Isso é também uma cultura popular, quer seja também usando a astronomia? Não, isso já é real, né? Antigamente, principalmente na época, nas pessoas que moravam no Egito, né? A cheia do Nilo, eles faziam a agricultura, né? Tudo levando em consideração a cheia do Nilo. Mas por quê? Devido às fases da Lua, né? É o mesmo caso das marés, né? Então, porque tem maré alta, fase da Lua cheia, a maré é mais alta do que as outras, devido mesmo à relação gravitacional da Terra com a Lua. Isso já é fato, isso já é real. E isso é utilizado, por exemplo, em que situação, em que área do conhecimento? Aí na engenharia agrícola, por exemplo, é usado isso? Sim, pode usar na agronomia, pode usar na engenharia, vários fatores, influencia sim. Um detalhe que eu me lembro agora, você falando da astronomia popular, em relação à Lua, eu acho que todo mundo já escutou a avó falando, não corta o cabelo nessa fase da Lua, porque... Não cresce ou cresce demais. Cresce demais. Tudo em relação mesmo não necessariamente, não que a Lua vai influenciar o crescimento do cabelo, mas ela tem certa relação devido à força gravitacional da Terra com a Lua. Então influencia um pouco, não no cabelo necessariamente, mas na agricultura sim, na agropecuária, nos rios, nas cheias, tudo mais. Agora, falando em viagem também interestelar, aí, o senhor acredita que o homem chegue a Marte? Quando é que isso pode acontecer? Todas as pesquisas, os projetos que foram para Marte para fazer análise, pesquisa de solo, tá? O que ainda não faz com que o homem volte a Marte? Ou ele não consiga chegar a Marte numa espaçonave? Então, os estudos estão bem avançados, né? O problema maior, eu acredito que seja a parte financeira, burocrática, né? Mas estão bem avançados os estudos, mas para ir para Marte, eu acredito que ainda vai demorar alguns anos, né? Mas devido ao quê? À distância, ao tempo da viagem, ao planeta em si, inóspito, porque não tem nada, né? Então teria que levar tudo daqui, como que eles irão fazer, quanto tempo ficarão lá, para a alimentação durar, porque teria que voltar com a alimentação. Então, é um programa bem audacioso que eu acredito que futuramente, bem futuramente, dê certo, mas agora, em prazo, vamos dizer assim, de 10 anos, eu acredito que ainda não enviaremos nenhum ser humano a Marte. E por que nós não voltamos à Lua? Não existe nenhum outro interesse? Me lembrando que as pesquisas que foram do homem à Lua foi no final da década de 60. Eu cheguei a assistir quando a espaçonave desceu na Lua e aí Armstrong colocou o pé lá e eu assisti, eu tinha 2 anos de idade, mas foi uma transmissão ao vivo para o mundo inteiro. Por que a gente não voltou mais à Lua? Não, porque a Lua, todos os estudos que deveriam ser feitos já foram feitos na Lua, né? Tanto que o homem colocou até um espelho na Lua, né, para medir a relação da distância, de afastamento e aproximação desse astro em relação à Terra. Mas todos os estudos feitos já não tem mais o que estudar na Lua, então por isso que não tem mais tanta curiosidade em ir à Lua. Bem, professor, mais uma vez, vamos relembrar então sobre o grupo de astronomia da Uniso,
que é um grupo gratuito, você pode participar, você que está nos acompanhando, independente de ser aluno da universidade ou não, se esse tema chama a sua atenção, pode ser criança e adolescente também? Sim, claro. Tá? Então aí se você, criança e adolescente, também gosta, quer vir com os pais para participar do grupo, ele se reúne uma vez por mês, semanalmente, uma vez por semana, aqui no Bloco C da cidade universitária, mas o ideal é você entrar em contato com o professor Fábio Toso, confirmar com ele a data da reunião, o horário da reunião e mais ainda, por que não participar também dessas pesquisas que estão sendo feitas do Olhar para o Espaço, né? Que são datas também que vão ser agendadas com o telescópio da Uniso, mas se você também tiver o seu telescópio, muita gente já tem, né, e quer trazer também para fazer aí algumas experiências juntas e fazer um grande grupo funcionando, lembrando que esse grupo já está registrado na CAPES, que é um centro de pesquisa aqui do Brasil. Professor, mais uma vez, queria que o senhor colocasse o seu e-mail à disposição de quem está nos acompanhando. É fabio.toso@prof.uniso.br. Muito bem. Professor Fábio, muito obrigado pela sua participação. Sucesso para o senhor. E quem sabe a gente tem aí algumas imagens que poderão ser feitas com esse telescópio que a universidade acaba de comprar, para que a gente possa ilustrar um próximo programa. Sim, claro. A ideia também é pegar as fotos, as imagens produzidas e fazer uma exposição no fim do semestre ou no fim do ano. O programa Uniso Comunidade fica por aqui. Para entrar em contato com a nossa produção, basta acessar o Facebook, Uniso Comunidade, ou o Instagram, @Uniso Comunidade. Caso você queira rever esse e outros programas, visite o nosso canal no YouTube, é TV Uniso, ou também pela nossa rádio online, radiouniso.com. Até o próximo programa. Até lá!